Oi, pessoal, tudo bem? Olha, muita gente abre o livro de Levítico e pensa: nossa, que confusão de regras antigas, sacrifícios esquisitos. Mas e se eu te disser que, na verdade, isso é um manual fascinante e super coerente? A nossa ideia aqui é exatamente essa: transformar Levítico de um texto que assusta para um guia prático sobre como um povo podia viver na presença de um Deus que é pura santidade. E para entender a lógica do livro, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, o problema central, a presença de Deus. Depois, as soluções, como os sacrifícios e as regras de pureza. Aí, a gente vê como a vida era organizada por sacerdotes e festas. E, no final, as consequências dessa aliança. Vamos começar a desvendar esse manual. Então, a história começa logo depois do livro de Êxodo. O tabernáculo, a tenda sagrada, ficou pronto e a presença gloriosa de Deus desceu para morar bem no meio do acampamento de Israel. Isso é, claro, uma benção incrível, mas ao mesmo tempo um perigo gigantesco. Pensa assim, a santidade de Deus é como o sol, é fonte de vida, mas é super perigoso chegar perto sem a proteção certa. E essa é a grande questão que o livro de Levítico quer responder. Como é que um povo cheio de falhas e imperfeito pode conviver com um Deus que é puro e todo-poderoso sem ser literalmente consumido? Levítico é a resposta. Ele é o projeto, o manual detalhado para que essa convivência perigosa pudesse não só acontecer, mas dar muito certo. A chave para destravar Levítico é entender o que significa santo. Não é só ser bonzinho. A ideia principal é de algo separado, único. A santidade de Deus é a própria essência dele. É por isso que o mandamento mais importante do livro é: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O povo precisava, de alguma forma, refletir o caráter daquele que agora morava no meio deles. E olha, esse perigo não era só uma ideia, não. Logo no comecinho da história, dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, resolveram ignorar as regras para se aproximar de Deus. E o resultado foi esse aí, chocante. É uma demonstração bem direta e dura de que a santidade de Deus é para ser levada muito, muito a sério. O erro deles foi oferecer um fogo estranho, um fogo que Deus não tinha mandado. Isso deixa bem claro que só a boa intenção não adianta. Era preciso seguir um protocolo, seguir o manual. E é exatamente isso que Levítico é. O manual de instruções para se aproximar de Deus com segurança, começando pelos rituais. Então, a primeira parte desse manual é o sistema de sacrifícios. E longe de ser um monte de ritual sangrento sem sentido, era uma forma muito bem estruturada de o povo se relacionar com Deus. Era o jeito de dizer muito obrigado, me desculpa e eu sou teu. O que é fascinante é que o sistema tinha uma solução para cada área da vida. Tinha o holocausto para uma devoção total, a oblação para agradecer, o sacrifício pacífico para celebrar a união e as ofertas pelo pecado e de reparação para consertar os erros, tanto contra Deus quanto contra as pessoas. Para a gente ter uma ideia mais concreta, vamos pegar o Holocausto. A pessoa se identificava com o animal colocando a mão na cabeça dele. Era como dizer: esse animal está no meu lugar. O animal morria, e seu sangue no altar simbolizava a purificação do pecado. E a queima total do animal era um símbolo da entrega completa da pessoa a Deus. Cada gesto tinha um significado profundo. Certo. Se os sacrifícios eram para momentos específicos, as leis de pureza eram para o dia a dia. A ideia aqui não era de higiene, como a gente pensa hoje, mas de se manter num estado de prontidão para estar na presença de Deus. Era sobre criar ordem, separar o que era sagrado do que era comum, o que era vida do que era morte. As famosas leis sobre comida de Levítico 11 são um ótimo exemplo. Animais puros eram aqueles que se encaixavam perfeitamente em suas categorias. Um bicho da terra ideal tinha o casco fingido e ruminava. Um peixe ideal tinha barbatanas e escamas. Animais que não se encaixavam nisso, como o porco, eram impuros, ou seja, estavam fora dessa ordem simbólica. Comer só animais puros era um lembrete diário de viver uma vida separada para Deus. E essa lógica ia também para a saúde da comunidade. Levítico 13 detalha um processo quase clínico para diagnosticar doenças de pele. O sacerdote agia como um agente de saúde pública, isolando quem estava doente para proteger o resto do acampamento. É um exemplo impressionante de como essas leis buscavam a ordem e o bem-estar de todo mundo. Da mesma forma, as regras sobre parto, fluidos corporais ou contato com um corpo morto não eram sobre vergonha. A questão era outra.
Era sobre como lidar com os momentos mais intensos da vida humana, o começo da vida e o fim dela. Ao criar rituais para esses momentos, Israel mantinha o acampamento como um espaço sagrado, separado do caos e da morte. Ok, mas quem é que garantia que tudo isso funcionava? A resposta está em duas coisas: especialistas, que eram os sacerdotes, e um calendário sagrado que fazia do próprio tempo um ato de adoração. Os sacerdotes eram os guardiões da santidade. Eles faziam os rituais, claro, mas a função mais importante talvez fosse ensinar o povo a viver. A função deles era discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro. Eram eles os especialistas que garantiam que o manual de Levítico era seguido corretamente. E além dos especialistas, o próprio tempo era santificado. O calendário de festas em Levítico não era só uma lista de feriados. Cada festa recontava um pedaço da história de Deus com Israel, da libertação do Egito na Páscoa até a jornada no deserto na festa dos tabernáculos. O ano inteiro se tornava um jeito de viver e respirar a história da aliança. E isso nos leva à grande conclusão do livro. Depois de apresentar o manual completo da santidade, Levítico deixa muito claro o que estava em jogo. Essa aliança com Deus não era um acordo passivo, de jeito nenhum. Ela tinha consequências muito reais. O capítulo 26 basicamente pinta dois cenários para o futuro, dois caminhos possíveis. A escolha de Israel em seguir ou não o manual de Deus iria definir se a terra deles seria um paraíso ou um lugar de exílio. Ou seja, as ações do povo tinham consequências cósmicas. Se eles seguissem as leis, as bênçãos seriam incríveis. Colheitas fartas, paz, segurança. Mas a maior de todas as bênçãos era a promessa da própria presença de Deus, sem barreiras. A obediência levava a uma relação próxima e cheia de vida com o Criador. Por outro lado, a desobediência traria o caos. As mesmas áreas que seriam de bênção se tornariam de maldição. A terra secaria, as doenças se espalhariam e, no fim, a consequência mais terrível de todas: o exílio, a perda da terra e da presença de Deus. O livro não pega leve na seriedade dessa escolha. E assim, Levítico, que parecia um livro tão distante, se revela com uma visão super profunda sobre a relação entre o divino e o ser humano. E ele nos deixa com uma pergunta para pensar. De que formas essas ideias tão antigas sobre uma vida separada, sobre justiça social, sobre como construir uma comunidade que reflete um ideal sagrado,